A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todas as minhas amadas irmãs do Círculo de Oração Filhas do Rei e aos nossos irmãos e irmãs do Ministério Profetizando Vida. Glória a Deus por esta oportunidade, mais um círculo de oração, mais um dia que o Senhor nos convida para o adorar. E neste dia foi-me dada a oportunidade de estar aqui ministrando a palavra de Deus. E eu quero convidar a igreja para juntos estarmos meditando na palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 7, do versículo 11 até o versículo 17. Amém? A mensagem de Deus nos fala sobre o filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois, ele à cidade chamada Naim. E com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-o o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a cidade circunvizinha. Louvado seja Deus por esta mensagem, amados. Porque quando vemos esta mensagem, vemos Jesus chegar e mudar a história. Vemos que Jesus, aleluia, aonde ele chega, tudo pode mudar. Vemos que ele ordena para a morte que saia e ela sai. Vemos que, através da palavra, Deus repreende as enfermidades e os enfermos são curados. Quantas maravilhas Jesus operou quando estava nessa terra e ainda nos dias de hoje, Deus, aleluia, continua operando. Jesus continua realizando milagre na vida de todo aquele que crê. Ora, é necessário crer, é necessário ter fé. Porque se nós não tivermos fé, não alcançaremos milagres. Vemos aqui que Jesus ele andou por vários lugares. Jesus entrou em muita cidade. E onde Jesus entrava, aonde ele chegava, uma grande multidão o seguia e grandes milagres aconteciam. Muitos milagres não foram relatados. Mas o que vemos através da Bíblia, vemos que, aleluia, foram grandes obras na vida de pessoas. Pessoas como eu e você. Pessoas que sofriam, pessoas que estavam enfermas, pessoas que não conseguiam ver, pessoas que eram paralíticos, pessoas que estavam endemoniadas. Aonde Jesus chegou em cenário, Deus mudou a história de vidas através de Jesus Cristo nesta terra. Mas um dia, para se cumprir as Escrituras, Jesus foi morto, foi crucificado, para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de hoje levar o Evangelho. Este Evangelho que cura, que liberta, que transforma a vida de todo aquele que nele crê. A mensagem diz que Jesus, um dia, estava indo à cidade chamada Naim. E quando ele está se aproximando desta cidade, a porta desta cidade, como diz a palavra, com ele vai uma grande multidão. Multidão essa que está à espera de um milagre, multidão essa que com certeza estava ali muitos também só observando, para depois criticar, porque existe estas pessoas. Mas enquanto de um lado vem uma multidão com Jesus, Jesus ele se depara que do outro lado, saindo da cidade de Naim, vem uma mulher. Vem uma mulher com uma multidão que está chorando,
veio um cortejo para enterrar o filho único daquela mulher. A Bíblia diz que ela era viúva. Ela já tinha sofrido a perda de seu esposo. E agora o seu filho único, ela também estava indo enterrar. Imagine a dor no coração desta mulher. Imagine como estava o semblante dela. Porque nós sabemos, amados, que a dor de uma perda é terrível. É muito triste quando vemos que temos que se despedir de alguém que nós tanto amamos. Essa pessoa não vai estar mais do teu lado, muitas vezes, para você dizer eu te amo, para você abraçar, ou até mesmo brigar, né? Você não vai ver mais. Essa mãe estava chorando. Ela não teria mais a alegria de poder ver o seu filho dentro de sua casa, de se alegrar, de dar bronca, de poder abraçar, de poder conversar com o seu filho. Quando ela retornasse para sua casa, ela iria ficar sozinha. Imagine a solidão, a dor, o vazio que ela iria sentir. Deus, Ele contempla as nossas vidas e Ele conhece as nossas aflições, amados. Quem foi que disse que Deus não se compadece de você? Quem foi que olhou para você e disse que Deus não te ama, que Deus te abandonou? Isso é mentira do inimigo. Porque quando vemos esta mensagem, vemos que quando Jesus olha para aquela mulher, a Bíblia diz que ele moveu-se de íntima compaixão por ela. Ele conseguiu ver no semblante daquela mulher tristeza. Ela estava chorando. E Jesus olha para ela e diz: não chore. Você consegue imaginar, diante de uma situação tão difícil, alguém olhar para você e dizer: pare de chorar? Não chore. Talvez ela tenha levantado o semblante, olhado para Jesus, sem entender o que estava acontecendo, mas ela nem sabia que Jesus estava ali naquele momento para realizar um milagre em sua vida. Quantas vezes Jesus está tão pertinho de nós, falando conosco, e nós não conseguimos entender porque não estamos sensíveis à sua voz por causa das dificuldades. Mas quantas vezes Ele está dizendo: não chore, não se preocupe, não fique inquieto, eu estou no controle de tudo e tudo vai mudar. É necessário entendermos que Deus está no controle de nossa vida e operando Ele, ninguém impedirá. A Bíblia diz que Jesus, Ele toca naquele esquife, né? Ele toca naquele jovem. E aqueles que levavam o esquife, seguindo ali o cortejo funeral, amados, eles pararam. E Jesus diz ao jovem: jovem, eu te digo, levanta-te. Eu fico imaginando que no momento que Jesus toca, sai dele virtude. Assim como no momento que a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, saiu dele virtude, que é a presença, que é a graça de Deus. Eu fico imaginando Jesus tocando nele e dizendo: jovem, levanta-te. E a morte já toda furiosa dizendo: perdi mais uma batalha. O inferno furioso dizendo: perdi mais uma batalha. Permita hoje que Deus entre e toque dentro, aleluia, desta situação que você está vivendo, que tem te causado tristeza, angústia e choro.
Permita que Jesus, aleluia, organize situações que precisam ser organizadas na tua vida, para que o choro possa cessar, para que a batalha possa cessar, e você possa levantar a cabeça e respirar fundo e receber aquele alívio. Alívio de mais uma batalha que você venceu e conquista agora a vitória. Imagina por um momento aquela mulher olhando e vendo o seu filho, aleluia, se levantar. Pois a Bíblia diz que ele se assentou-se e começou a falar. E logo eu fico imaginando Jesus dizendo: olha, filha, pode retornar para sua casa. Cessa esse choro. Se alegra. Porque agora você vai voltar para sua casa e você não vai estar sozinha, você vai estar com o seu filho. Eu fico imaginando Jesus dizendo: jovem, tu recebeu mais uma oportunidade. E não é para você desperdiçar. E quando eu falo desperdiçar é porque existem pessoas que Deus concede uma oportunidade de uma vida nova, mas logo depois esta pessoa se desvia do propósito. Esquece da bênção. Esquece que Jesus deu uma vida nova, uma oportunidade nova. Quem sabe você, neste momento que está me ouvindo, Jesus, ele não te ressuscitou da morte, mas ele te trouxe para a vida, te libertando dos vícios, das drogas, da prostituição, do cárcere, que muitas vezes o inimigo aprisiona, que é depressão e outras tantas coisas, a quais todos já sabemos. Se Deus, através do seu Filho Jesus, lhe concedeu mais uma oportunidade, abrace-a. E permita que Ele faça de você uma nova criatura. Permita que Deus te liberte desta escravidão. Permita que o Senhor te liberte desta morte espiritual. Porque existem pessoas que estão vivas, mas por dentro estão mortas. Porque não tem mais expectativa de vida. Foram aprisionadas pelos vícios, pelo medo, pelas decepções, pelas angústias, pelas injúrias. Mas o Senhor Jesus, ele veio para libertar, para mudar, para que onde a morte habitava, a vida possa reinar. Jesus, ele é o pão da vida. Naquele dia ele chegou na cidade de Naim, para realizar grandes milagres. E eu creio que muitas pessoas foram alcançadas, assim como neste dia muitas pessoas serão alcançadas pela graça e misericórdia do Senhor. Mas nas Escrituras está registrada a história desta mulher. A história desta mulher que, quando ia sair da cidade para enterrar o seu filho, tem um encontro com Jesus. E o que mais me chama a atenção é que, e quando chegou perto da porta, da cidade, e quando vemos a Bíblia, as Escrituras, a palavra do Senhor também diz que Jesus, ele é a porta, que nós temos que atravessar. Quando você atravessar, do outro lado, tem um alimento, tem um alívio, tem um refrigério. Ela vinha a passos curtos, cabisbaixa, desmotivada, sem expectativa, uma multidão chorando. Mas quando Jesus está à porta, ele repreende a tristeza, trazendo alegria. Que eu e você hoje possamos ser
alcançados por essa bênção. Aquela multidão que estava com Jesus, a palavra do Senhor diz que eles foram ali, impactados pelo grande agir. Todos se encheram de temor. Ficaram surpresos pelo que estava acontecendo. Imagina de repente, diante dos teus olhos, o morto se levantar, se assentar e começar a falar. E Jesus dizer, pode voltar para sua casa, porque esse funeral já foi cancelado. Eles começaram a glorificar a Deus. E eu imagino uma multidão que chorava, agora começando a clamar e dizendo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, porque um grande profeta se levantou nesta terra. Ele está no meio de nós. E aquele milagre, ele correu por toda a Judéia e a cidade circunvizinha. Sabe quando você recebe uma bênção que você conta na igreja o testemunho e depois o teu testemunho ali também é falado para outras pessoas? Porque a grandeza de Deus, amados, através dos nossos testemunhos é para ser compartilhada. Esta mulher teve um testemunho maravilhoso que até os dias de hoje é mencionado. Não sabemos o seu nome, o nome do seu filho, mas sabemos que a viúva de Naim existiu. E quando você vê alguém pregando sobre a viúva de Naim, você logo se alegra, porque aonde tinha choro, agora a alegria chegou. Você se alegra ao saber que quando Jesus chega, o cenário muda. E nós precisamos ter essa fé. Nem sempre na nossa vida vamos obter sucesso e vitórias todos os dias. Mas no dia determinado, na hora determinada, e o milagre que já está registrado por Deus lá no céu para acontecer nas nossas vidas, esse acontecerá. Ninguém impedirá. A morte não impedirá. Porque quem determina o teu milagre, quem determina a tua vitória e quem escreveu a tua história foi Deus. E o que está escrito por Deus ninguém apaga. Então hoje receba de Deus o teu milagre. Receba de Deus a vitória, receba de Deus a tua bênção que você tanto necessita. Creia. Creia que o mesmo Jesus que chegou na cidade de Naim, hoje ele chega aí na tua casa. Hoje ele chega na tua vida. Apresenta neste momento para o Senhor esta causa que tem feito você chorar. Apresenta aos teus filhos. Apresenta o teu esposo, a tua esposa. Esta causa, aleluia, que para você é impossível. Ele é o Deus do impossível. Se ele repreende a morte, se ele diz para a morte, saia, o que é que pode impedir o agir de Deus? Nada. Nada e nem ninguém. Nós precisamos determinar. E nós cremos que o dia da nossa vitória vai chegar. Senhor, neste momento na tua presença te agradecemos por esta palavra tão gloriosa. Que ela possa, Senhor, neste dia ser alimento para as nossas vidas e para a vida de muitos que vão ser alcançados. Através desta mensagem, através de nossas orações. Que neste dia o Senhor fortaleça, alegre, renove a vida, Senhor, da tua igreja. Que todo espírito de morte, frieza, desânimo, tristezas, tudo aquilo, Senhor, que muitas vezes nos faz nos sentir incapazes de vencer, possa ser repreendido. E que o Senhor venha revigorando as nossas forças e nos concedendo, aleluia, ânimo, alegria, Pai, para não andarmos cabisbaixo, triste, chorando.
mas que venhamos levantar a nossa cabeça glorificando ao Senhor pelas grandes maravilhas que já tem feito e irá fazer. Que neste momento toda a fúria do inimigo, seja qual for a área que ele queira e está tentando atingir a nossa vida, que seja destruída em nome de Jesus, porque no sangue de Jesus há poder. Guarda a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, os nossos entes queridos, nossos irmãos em Cristo. E que a tua bênção, a tua paz, o milagre seja com os teus servos, hoje e sempre. Amém e amém, Jesus. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Amém?